quem não me conhece, meu nome é Tatiana, eu faço implantação de treinamento do sistema. Vou começar hoje o treinamento dessa turma, tá? O módulo hoje de conceitos básicos. Primeiro eu vou explicar um pouquinho como funciona o nosso treinamento. Toda semana, né, vai ser aberto um módulo de treinamento e toda semana você tem que se inscrever para fazer esse treinamento. Tá? Não pode ser que você participe de um ou não de outro, então você tem que se inscrever no próximo treinamento. Para facilitar a nossa comunicação, vai ser criado um grupo no WhatsApp. Eu vou pedir para que vocês passem os celulares de vocês para a Renata. Quem é a Renata? A Renata está assistindo o treinamento, ela está me auxiliando. Então, conforme eu vou mostrar a tela do computador e começar a dar o treinamento, eu não vejo o chat, não vejo os de vocês. Então, a Renata ela vai anotando todas as dúvidas e questionamentos de vocês. Né? Inclusive, depois, as informações de celular, por favor, repassem para ela. Para que ela crie o grupo e lá vai mencionar o grupo. Tá? E sempre que eu terminar o treinamento ou o conteúdo que eu tenho que ensinar, a Renata me passa todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, ela anota tudo, ela me manda um aqui. Eu abro, leio pergunta a pergunta, faço o tira dúvidas de vocês. Terminando esse, se tiver mais dúvidas, pode mandar de novo. Ela anota de novo e eu vou lá e explico. Até eu sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. Depois disso, eu encerro o treinamento. O vídeo fica em processamento, só no dia seguinte que a gente consegue disponibilizar o vídeo para vocês. Mas através desse grupo do WhatsApp, a gente passa o vídeo. Né? Tem também, vamos deixar o e-mail para a gente bem atualizado, vocês sempre olham. Né? Se qualquer coisa a gente pode mandar por e-mail também. E facilita a comunicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, além do conteúdo, quiser perguntar alguma coisa, para falar comigo, pode perguntar. Se tiver alguma dúvida com relação ao treinamento, ou diversidade, ou treinamento de cuidado, qual é o conteúdo que vocês querem resolver o assunto, também a gente conversa. Tá bom? E o grupo é criado, assim que começa a turma, depois ele é desfeito. Né? Ele começa montando. Tá? Bom, então esse é o recado. Então, toda semana vai ser assim, vocês se inscrevam, a Renatinha confirma com vocês, tá? Sempre todas as perguntas ela anota. E sempre no dia seguinte a gente disponibiliza o. Vou começar a falar sobre o conteúdo. Nesse momento agora eu vou tirar a minha tela, vocês não vão ver. Vocês vão passar a ver a tela do meu computador, compartilhar a minha tela. E aí vocês vão começar a ter o conteúdo. Já vão. Bom, agora vocês estão vendo a minha tela. No momento eu estou vendo esse treinamento, então a partir desse momento eu não fico mais olhando, né, a tela. Eu vou partir para olhar aqui. Tá? Primeiro de tudo, eu vou fazer uma apresentação para vocês do sistema, para vocês entenderem como ele funciona. Tá? Primeiro, que o sistema ele vai ter o conceito de trabalhar em rede. Então, o que é importante de vocês lembrarem? Que todo o sistema ele vai ter as informações dentro de um banco de dados. E esse banco de dados sempre vai ficar numa máquina principal, que costuma ser o servidor. Pode-se ter um servidor que une tudo, combinados com os arquivos de vocês, como pode ter um servidor separado. O que nós recomendamos é que seja separado. Tá? Até para um melhor desempenho do sistema e menos conturbação do servidor principal de arquivos. Bom, então, como que funciona? As máquinas todas têm que estar interligadas em rede. Né? E aí, a partir do momento que você começa a alimentar o sistema com qualquer informação, se você tiver acesso à permissão àquela informação, você passa a visualizar também no mesmo momento. Tá? Então, tudo que todos alimentarem da máquina que você está mexendo vai para a máquina do servidor do banco de dados. E fica tudo gravado lá dentro. Então, se eu cadastro um cliente, se alguém cadastra um projeto, eu consigo ver basicamente na mesma hora, porque as informações estão
lugar só, ele está buscando de um lugar só. Então, não pode ter queda, né, não pode ter queda de rede, porque senão o sistema para de funcionar. Não pode ter sistema via wireless, porque costuma ter uma oscilação, e nós não recomendamos a utilização de sistema assim. Tá bom? Eu estou um pouquinho rouca, mas espero que vocês estejam escutando. Né? E aí, o que acontece? A partir desse momento, que vocês conectarem todas as máquinas em rede, também vai ser possível deixar em quantas máquinas vocês quiserem deixar instaladas. Tá? O sistema funciona com a quantidade de licenças. Então, se o seu escritório, por exemplo, tem 7 pessoas que trabalham no computador, no sistema, mexendo, seja de financeiro, seja de projeto, seja de coordenador, você precisa de 7 licenças para cada, né, um usuário para cada licença. Tá? Senão, você não consegue conectar essas 7 pessoas ao mesmo tempo. Você pode ter mais cadastros de pessoas que já saíram, né? Isso fica inativo, mas ele fica registrando todas as informações dessa pessoa. Tá bom? Mas se no seu escritório, apesar de ser 7 pessoas, você tem 10 computadores, porque um fica na sala de reunião, o outro é um notebook que fica solto e alguém leva de vez em quando para casa, isso não importa. Pode estar instalado em 15, 10 máquinas, mas a quantidade de usuários que se logam no sistema é a quantidade de licenças disponíveis que vocês têm dentro do escritório. Bom, isso é parte da hora do momento que você faz a compra, que é acordado isso. Vocês estão vendo a tela inicial do sistema. É importante lembrar que eu já estou logada e que eu fiz um login, né? Eu fiz um acesso pelo site. Tá? Mas eu poderia, por exemplo, conectar de novo para vocês entenderem como funciona. Então, é claro que vocês vão fazer o cadastro. Né? Existe todo um cadastro para isso. Mas eu vou abrir aqui por dentro da página como se eu estivesse logando. O ícone vai ficar geralmente na área de trabalho, tá? Ele não vem na área de trabalho. Ele vai mostrar essa tela aqui como login. Sempre o usuário vai ter que ter o login e senha. No momento que vocês ganham, né, vocês adquirem o sistema, a senha costuma ser admin e NAPS. Tá? Depois vocês vão começar a se cadastrar, inclusive hoje nós vamos aprender esse conteúdo. Eu vou entrar com a senha do suporte. Eu preciso de acesso total para mostrar o sistema para vocês. A partir do momento que eu der o login sem e der OK, ele abre essa tela que eu estava antes, faz o login no sistema. Tá? Ele sempre vai te mostrar qual é o usuário logado, a máquina local, a versão do sistema que você está, né? Esse é o seu número de série como nosso cliente. E o servidor, qual é a máquina que é essa. Por isso que ele está logado dentro. Apresentando a tela para vocês entenderem. Né? Aqui em cima eu tenho todos os menus de todo o sistema. Todas as opções que se encontram dentro do sistema estão dentro do menu. Comercial, controles, finanças, pontos, projetos. Provavelmente nem todos os usuários vão ter acesso a todos esses menus, né? Lembrando que eu estou completo para que eu consiga mostrar tudo. Mas é claro que isso vai ter que ser direcionado para cada tipo de usuário, né? Dá para montar as permissões que são convenientes a ele. Esses botões aqui que vocês estão vendo embaixo são botões de atalho. São botões de atalho para telas que você praticamente vai usar todo dia. Como estilo o cadastro de um cliente, eu clico e ele abre a tela para cadastrar um cliente. Ou até mesmo para localizar quem já está cadastrado. Tá? Eu posso também abrir, por exemplo, um botão de apagar e receber, que é a tela do financeiro. E aí eu verifico as informações do financeiro. Então, como eu estou tendo a permissão total, que eu estou habilitando aqui, ó, dentro dos menus, ou seja, o que eu tenho acesso no menu, ele pode habilitar um botão ou outro de atalho para as principais funções. Quem habilita o próprio NAVES, assim, você dá permissão pelo menu. Tá? A gente vai ver como que dá permissão no seu tempo. Essas janelas aqui nesse cantinho que vocês estão visualizando, são as janelas de cockpit. Elas são janelas de informativos sobre o sistema. Então, essa aqui de cima sempre aparece. Ele diz boa tarde e a pessoa que está logada, né?
qual é o dia que ele está hoje. O filtro padrão significa a data de filtro que ele está aplicando para buscar essas informações no sistema. To-do list é a parte de tarefas, ele mostra quando há tarefas em aberto, tá vendo? Eu tenho 2 tarefas, /notificações ou notificações pendentes, então, se eu der 2 cliques aqui dentro, por exemplo, eu abro a tela de tarefas e vejo as minhas tarefas em abertas, as concluídas ou notificações que eu tenho. Não se preocupe em aprender ou entender essas telas, porque só está apresentando o sistema. Vai ter o seu tempo de você aprender sobre cada uma das telas. Os aniversariantes de outubro, comentando bem. Aqui é um cockpit de finanças, então eu só vou ter esse acesso a essa informação se realmente eu quiser habilitar. Então ele começa a ver receitas e despesas de acordo com o filtro, acumuladas. A parte de compras é a parte de cotações do sistema, então se eu tenho alguma cotação pendente aqui para verificar, ele mostra para mim as cotações. E o monitor. O monitor ele é uma tela muito importante. É a tela onde vão ser verificadas informações de apontamento e apropriação. Tá? É um conceito que é um pouco diferente, talvez, se vocês não conhecem ou nunca mexeram no sistema, para quem já mexe, não é desconhecido. Mas a ideia é que o sistema consiga apontar, ou seja, indicar as horas que vocês trabalham, que ele consiga identificar, né, e alocar, ou seja, apropriar para o projeto que vocês estão trabalhando. Então, horas apontadas e apropriadas nada mais é que horas contadas e identificadas para algum projeto ou empresa que você está trabalhando. Então, nesse momento, essa tela mostra o que eu tenho de apontamentos e apropriações dos dias, quantas horas eu preciso, o saldo e etc. Também vai ter um momento de vocês aprenderem sobre ela. É mais para vocês entenderem que é uma tela importante e geralmente fica aberta praticamente para todos os usuários. Né? Os que gerenciam para poder fazer o controle, as pessoas que trabalham só alimentando as horas, porém para elas conferirem as horas, alimentar manualmente qualquer informação que precisa. Então, no cockpit você vai escolher também quais você vai habilitar para o usuário. Desse outro lado, eu tenho a tela da biblioteca digital, dividido um espaço com a agenda. Pode ver que ela tem aqui um botãozinho no canto que eu posso escolher e até alternar entre uma e outra. A biblioteca digital, ela é a parte de busca dentro do sistema ou fora dela. Se eu tentar buscar algum produto ou serviço aqui dentro, eu começo a digitar, por exemplo, luminárias, e aí ele começa a me questionar se eu quero procurar no Google, dentro do próprio busca de conhecimento do NABS ou no nosso site do TEC, que é um portal com imagens e fotos de produtos de catálogos e serviços dos fornecedores que têm, né, o cadastro feito. Então, eu consigo fazer uma busca quando eu clicar aqui na opção, eu faço a busca. Eu posso também verificar informativos e notícias sobre a parte da área de arquitetura, engenharia, designers, interiores e etc. Uma outra coisa que dá para fazer é tirar realmente a biblioteca e deixar a agenda. E na agenda vocês vão conferir exatamente o cadastro de todas essas pessoas que vocês, né, fizerem. Então, se eu tenho o cadastro dos meus clientes, dos fornecedores, dos contatos, eles vão ser exibidos aqui. Eu posso fazer uma busca. Se eu for colocar, por exemplo, Heloísa, eu tento achar a Heloísa. Se a Heloísa fosse algum contato lá nesse momento, aqui é um usuário, você pode ver. Se eu apagar aqui, ela está rosinha como a cor do usuário. Isso aqui são filtros. Eu posso desabilitar e só ver o que eu quero. Eu quero só ver clientes, desabilito fornecedores, desabilito dados, desabilito usuários. Eu vejo só clientes. É só um modo de visualização. Tá? Veja os favoritos. Se eu tiver cadastros de pessoas vinculadas, por exemplo, eu tenho um cliente CNA e essa Roberta trabalha no CNA, sempre que eu localizar o CNA, os meus contatos vinculados aparecem. E eu posso ter quantos vínculos eu achar necessário. Tá? Eu posso vincular pessoas, contatos, né, a clientes, fornecedores,
fornecedores a clientes, clientes e fornecedores. Eu tenho a possibilidade de fazer isso, vocês vão aprender hoje. Aqui vocês têm como visualizar na tela como acontece. E aqui embaixo mostro os vinculados. Esses botões aqui também são botões de algumas ferramentas do sistema. Tá? Esse botão da agenda também, daqui a pouco eu vou entrar, é a agenda principal, onde dá para visualizar melhor os cadastros, tirar alguns relatórios, fazer etiqueta. E o botão de ajuda, que vocês podem abrir o nosso manual online. Então, se eu tiver dúvida sobre alguma informação que eu aprendi no sistema, por exemplo, clientes, às vezes eu quero saber como cadastrar um cliente, como colocar uma categoria de clientes, então, fazer qualquer busca sobre informação do sistema. Eu peço, ele vai abrir o navegador para mim, com a busca, né, clientes que eu fiz, e ele vai mostrar, eu queria saber como cadastrar status de clientes, por exemplo. E aí eu clico, ele vai abrir uma notícia na tela e vai informar para vocês, né, olha, qual é o objetivo dessa tela, que impacto ela sofre no sistema, alguma dica de utilização dessa tela, se vocês tiverem. E aí mostra a imagem da tela para você ter certeza que está mexendo no local certo. Tá? Inclusive, esse manual está sendo atualizado, está sendo preparado para as novas telas do sistema. Logo, logo, ele já está bem completo, mas cada vez que a gente lança uma versão nova, a gente começa a fazer implementações, ajustes de atualização. Tá? E o botão sair é a mesma coisa que fechar no X. Então, essa é a tela do sistema. Para começar a alimentar o sistema, quando você vai implementar desde o começo, o que a gente recomenda primeiramente é fazer a configuração da sua empresa no sistema. Para ele saber de que empresa é, quais são os dados dessa empresa, as informações que são convenientes, o logo dela. Então, tudo isso a gente vai cadastrar e é a primeira coisa que eu ensino. Eu vou começar mexendo no menu utilitários. Dentro do menu utilitários existem uma série de opções. Eu vou vir no submenu configurações. E dentro de configurações, a primeira tela que eu vou apresentar para vocês é a tela da empresa principal. Quando vocês abrirem essa tela, aqui vai vir um cadastro básico, ou de vocês já, se o suporte foi feito, atualização e instalação já, ou somente dados de exemplo do nosso escritório, e aí vocês vão apagar e preencher com os dados da empresa de vocês. Tá? Inscrição, endereço, bairro, o que é importante preencher essas informações. Isso daqui vai aparecer nos relatórios do sistema. Existe lá um rodapé, e no rodapé vai ter o telefone, o endereço, os contatos. Então, é importante que essa informação fique bem correta e atualizada. Aqui do lado, eu tenho a possibilidade de colocar o logo da minha empresa. Eu não troquei porque eu gosto de deixar assim para vocês terem um exemplo, mas eu posso vir aqui dando meus cliques e escolher dentro dos meus arquivos, da minha rede ou do meu computador, uma imagem para colocar e ele vai ficar lá disponível como logo do meu sistema. Esse logo também é impresso em todos os relatórios do sistema. Aparece, inclusive, em algumas telas. Sigam a orientação que ele dá aqui, tá? Pela altura e largura. Se o seu logo, por acaso, ele é quadrado, preencham a informação, né, dos lados que sobra com branco, para que o sistema não tenha que esticar para caber dentro desse espaço. E aí, vocês tendem a manter também na resolução pedida. Aumentar um pouquinho só a resolução não tem problema, não pode aumentar muito, senão daí o sistema não consegue manter a imagem dentro do banco de dados. Essas informações aqui vocês vão preencher até site, a parte de banco não precisa. E criticar é uma configuração do sistema que já é de apoio para você fazer o cadastro. Então, o que o criticar faz? Se eu, por um acaso, preciso dizer que os dados do cliente, né, principalmente os dados de endereço, telefone, e-mail, nome, essas informações são obrigatórias dentro do sistema. Toda vez que eu for fazer um cadastro, tem que escrever essa informação. Se não escrever, ele não vai conseguir completar e gravar o cadastro do sistema. Então, eu estou orientando naves a criticar um cadastro que não tenha sido completo.
Então, toda vez que eu marcar ou criticar, ou no cadastro de cliente, ou de fornecedor, ou de contato, eu estou dizendo que se não tiver, no mínimo, as informações que eu preciso, né, básicas de cadastro, ele não vai deixar eu completar e vai criticar. Olha, digite o telefone, digite o e-mail, coloque pelo menos o endereço. Então, ele sempre vai criticar. Eu desabilitei, por exemplo, esses dois aqui, tá? Mas a título de exemplo mesmo, para vocês entenderem qual é a diferença depois, lá na tela do cadastro, eu vou mostrar, olha, criticar eu deixei habilitado no cliente, então acontece tal coisa, né? Então, não chegou no contato, não. Mas como dica de implantação, eu recomendo que vocês, no contato, sempre deixem isso marcado, tá? Eu vou dizer por quê. Contato é uma pessoa, né? Pessoa física. E essa pessoa física, muitas vezes, vocês só têm um nome e um e-mail, ou um nome e um telefone, vocês não têm endereço, vocês não têm muita informação sobre essa pessoa. E aí, fazer com que o NABS exija essas informações vai ser meio chato, você não vai conseguir completar esse cadastro. Então, o contato, eu recomendo que você tire mesmo, tá? Para não deixar o sistema muito engessado. Agora, o cliente fornecedor, eu recomendo, e principalmente o cliente, tá? Porque os dados deles são para faturamento, financeiro, então eu preciso ser o mais completo possível. Se não mexam nessa configuração, somente o suporte, quando tem necessidade, mexe, tá? Então, vai vir assim, vocês. Nessa tela, eu estou na aba dados da empresa. Só que existe uma série de abas, cada uma com as suas informações, o que precisa. Eu não vou mostrar todas essas abas agora, até porque não tem necessidade. Eu vou voltar aqui nessa tela sempre que eu tiver configurações de outras telas para alterar. Então, se por um acaso eu tenho lá, por exemplo, uma configuração aqui ó, de rótulos, vocês vão aprender que é rótulos, mas quando eu ensinar rótulos, eu vou voltar aqui e falar, olha, mas tem como configurar na empresa para deixar o rótulo por tantos segundos, para deixar por foco, qualquer parte, ou seja, vai fazer sentido para vocês quando eu explicar isso aqui quando vocês aprenderem a ver. Né? Não faz sentido eu falar para que serve uma configuração de alocação de vídeo se vocês não sabem nem como funciona. Então, o porquê de configurar. Então, essas abas, essas informações que conforme o caminho do curso, eu vou sempre voltar e mostrar alguma configuração se tiver alguma referência. A princípio, eu aqui em configurações gerais, a aba que eu mostro para vocês e que já vai ajudar bastante é a autocompletar. Vocês podem utilizar ela para já deixar preenchido, tá vendo? Do jeito que eu deixei. Eu marquei todas as opções e escrevi a principal cidade, o principal estado e país. Quando eu iniciar um novo cadastro, por exemplo, de um fornecedor, como eu marquei aqui e preenchi, ele já vai preencher São Paulo, SP Brasil. É claro que, se eu achar por fim que eu quero, na verdade, deixar Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, enfim, se eu quiser já deixar outro, eu posso. E lá na hora também eu posso mudar. Ah, mas esse cliente não é de São Paulo, esse cliente ele é de Curitiba, então eu vou lá e coloco a cidade, coloco o estado, coloco o jeito que eu quero. No cadastro. Aqui é um template para ele já autocompletar assim que abrir o cadastro. Por enquanto eu só mexo nessa informação. Essa aqui de baixo, por enquanto, não precisa. Só quando a gente aprender a parte de projetos e propósitos é que nós vamos voltar. Tá? Marca e preenche. Simples. Outra coisa que eu posso já adiantar para vocês é a parte de templates. Toda vez que eu falar a palavra templates, para que vocês entendam no sistema, templates vão ser sempre telas ou opções de cadastro, em que eu vou manter cadastrado um certo padrão repetitivo, que eu posso usar várias vezes no sistema. E para que eu não tenha que todas as vezes repetir, eu vou deixar um template pronto, um template básico, um template completo, para que eu consiga depois só gerenciar, tirar alguma coisa ou alterar alguma coisa. Como, por exemplo, existe o template de fases para padrões da empresa. Essas fases, ela também é uma das formas de eu manter aqui no sistema quais são as fases que geralmente o meu projeto percorre até ser finalizado. Eu coloquei aqui fases básicas, fases que
eu acredito que todo projeto meu vai ter, e eu estou deixando num lugar cadastrado. E isso pode ser usado em outra tela. Na verdade, o propósito dele é realmente ser usado em uma outra tela. Quando eu cadastrar no projeto, uma das fontes de templates de fases é essa aqui. Eu posso pedir para o Neto assim, olha, vai lá no padrão da empresa e busca para mim as fases que eu deixei lá cadastradas. Ao invés de ficar em todo o cadastro de pedido de informação, eu deixo um template pronto. Esse template pode ser alterado quando vocês quiserem. E lá na hora do cadastro do projeto, é como se desse um copiar e colar, ou seja, o original se mantém, ele leva uma cópia do cadastro que você está usando, e nesse cadastro é possível alterar qualquer coisa. Se lá eu quiser tirar o pós-obra, ou se lá eu não tiver um estudo preliminar, enfim, eu posso trocar nome, posso criar mais fases, posso editar fases. Isso aqui é só um padrão básico. E uma das telas, porque depois vocês vão aprender que tem outra também, que é por tipo de projeto. Como aqui é mais básico, eu deixei as mais utilizadas. E como que eu incluí isso? Eu vim aqui embaixo, eu incluí, né? Eu dei um código para a minha fase, eu vou editar um. Vocês entenderam esta informação, por exemplo, o estudo preliminar. Eu coloquei um código, eu coloquei a fase, né, estudo preliminar, coloquei uma sequência de exibição. Isso aqui é para que ele seja o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Ele mostra nessa aula, tá? Eu estou ordenando. Apesar de eu ter colocado 01, 02, 03 aqui também, eu poderia colocar, na verdade, por exemplo, uma sigla. Eu teria colocado assim, Então, padrão, eu escolhi escrever assim, mas aqui vocês vão determinar o padrão que se usa no escritório de vocês. Aliás, isso é muito importante. Né? Se vocês já têm nomenclaturas, formas de dizer as fases, formas de nomeá-las, é importante que vocês coloquem essas informações dentro do sistema para que fique similar de todos os usuários entenderem, né, e a implantação fique mais fácil. Então, coloquem a informação que vocês precisam. Essa cor de horas previstas e realizadas por enquanto não precisa escolher. Isso é para a configuração de um relatório. Quando eu for ensinar o relatório, eu mostro onde vocês configuram e por que existe essas coisas. A princípio, eu preciso dessas três informações. Sempre que digitar, grava, ele vai entrar aqui e eu posso incluir quantos eu quiser. Eu posso editar e eu posso excluir também, se deixar necessário. Então, isso aqui é legal vocês também já prepararem, deixar pronto, porque quando for cadastrar um projeto, eu posso buscar informação. Existem outros templates de produtividade, de BDI, mas isso é legal eu mostrar quando vocês começarem a mexer a parte de propostas. E aí isso tem a ver com a parte de propostas. Vai ser no próximo treinamento. Dentro da empresa principal, eu mostrei só essas três abas porque é o necessário para começar. Como eu disse, as outras telas eu vou mostrar quando eu for realmente configurar para utilizar. Eu vou dar OK para gravar. Sempre dei o OK para gravar. Tá? Para que eu consiga manter as informações gravadas dentro do sistema. Continuando, se vocês tiverem mais de uma empresa financeiramente falando, tá? Porque a empresa principal ela já foi cadastrada. Mas se tiver uma empresa, outra empresa financeiramente falando, para você manter elas separadas em forma de fluxo de caixa, claro, o NAV vai considerar como uma empresa só. Mas se você tiver mais de uma e for gerenciar dentro do sistema, você pode usar ela como empresas financeiras. Você vai abrir esse menu aqui de baixo, ó, no mesmo local, atividades, configurações, só que eu vou abrir empresas financeiras, ele vai abrir essa tela de cadastro. Reparem que se eu clicar no botão primeiro, ele vai para o primeiro registro. E o primeiro registro é a empresa principal que eu acabei de fazer. Então, é claro que a empresa principal já vai existir aqui. Né? E se você quiser outra, você dá o incluir, ele abre todas essas opções em branco e você preenche. Como eu disse a princípio, né, para o efeito de cadastro inicial, só a aba dados é necessária. As outras abas aqui, opções de fundo de nota fiscal, NFE, só vamos preencher quando se for utilizar essas opções do sistema. Senão, vocês não precisam alterar. Aqui também já vai vir o logo que está lá. Agora, se for usar a imagem para a nota fiscal do sistema, aí tem que
colocar uma imagem aqui, de acordo com as especificações que lhe der, e você consegue deixar uma informação aqui do logo para nota. Tá? Inclusive, desse logo para nota tem que ter o endereço e informação da empresa. Os modelos de nota que não aparecem. Por exemplo, toda vez que vocês se depararem com o cadastro, essa barra aqui de cima vai ser muito parecida, tá? Incluir um novo cadastro, editar um cadastro existente, ir para o primeiro, voltar e avançar entre os registros, ir até o último e o botão sair. Vocês vão ver que depois vão ter outros botões dependendo da tela, mas aí a gente vai aprendendo mais tarde. Eu vou sair, vou continuar o conteúdo no mesmo menu. Utilitários, configurações. Eu agora vou parar um pouquinho com informação de empresa e vou começar agora a parte de usuários e funções. Então, nesse momento, agora eu estou partindo para o lado de como que eu cadastro o funcionário, o que eu preciso para colocar essa informação dele, o usuário, a permissão, a senha. Então, isso é muito importante. Tá? Até porque se você está com o seu sistema, está começando agora, só vai ter um usuário admin e ele vai ter acesso total. Você precisa, assim que entrar, configurar, configura o seu próprio usuário ou também os outros usuários com as suas permissões. Por que eu vou vir primeiro em funções? Porque quando eu cadastrar um usuário, eu já vou ter que dizer qual é a função dele. E isso vai ser uma caixa de escolha, não vai ser uma caixa que eu vou digitar. Então, nessa tela aqui, ó, eu vou ter todas as funções que um usuário do sistema pode ter. Ele pode ser um arquiteto, ele pode ser um estagiário, ele pode ser um coordenador, ele pode ser um financeiro, ele pode ser um desenhista. Pronto, cheguei. Esse é o final. Tá vendo? Os botões de navegação. Editar, incluir, excluir. O localizar sempre mostra o que tem de cadastrado dentro daquela mesa. Se você está, por exemplo, no cadastro de funções, então quando você der o localizar, você vai ver o que já existe de funções lá dentro. Se você tiver, claro, no cadastro de clientes, o localizar vai localizar cliente. Assim por diante. Se eu precisar colocar algum, eu dou um incluir, ele abre em branco e aí eu posso preencher a função. Tá? Sempre dou ok para gravar, eu não vou gravar porque eu não preciso de nenhuma, mas precisou modificar alguma informação, editar. Então eu descrevo o nome da função, eu descrevo que eu tenho aqui um valor médio por hora e um custo médio por hora. Esses dois valores aqui, um é utilizado na proposta e o outro em relatório. Tá bom? E quando vocês realmente tiverem a necessidade de colocar essa informação, eu vou mostrar para vocês. Se a princípio, agora no começo não tiver, não tem problema. Tá? Você precisa saber quanto ganha em média por hora, por exemplo, e quanto custa, né? Ou seja, o custo dele para o escritório em hora. Tá? Isso pode ser diferente. E essa função coordenadora é só para indicar se a função que você está descrevendo aqui em cima, ela também pode ser considerada um coordenador de projeto. Às vezes aqui o nome está gerente, mas na verdade quer dizer que ele coordena ou gerencia os projetos. E quando você marca uma função como coordenador, significa que as pessoas que tiverem esta função vão ser denominadas como coordenadores dentro do cadastro do projeto. Isso vai ser filtrado já pela função. Preencher a informação, ok, sempre. Vou dar o sair. Já que eu coloquei as funções, agora eu posso ir de novo. Utilitários, configurações, usuários do sistema. No usuário do sistema, eu vou ter as pessoas cadastradas, né? Eu vou ter a informação de perfil, se elas seguirem já mostro para vocês. E eu tenho alguns botões aqui para manipular. Eu incluo um cadastro, eu edito um cadastro, eu excluo. Dificilmente você vai excluir um usuário e daqui a pouco eu troco a senha, copio a permissão de um usuário para outro, imprimo a ficha dele, ou seja, mostro, né, o cadastro dele, imprimo a fichinha dele, se eu quiser. Tá? Imprimo a lista de usuários que eu tenho cadastrados dentro do sistema. Esse JED aqui, ele é um artifício, ele é um complemento do sistema para você digitalizar arquivos, ou utilizar arquivos. Eu não estou seletivado, porque eu não tenho nenhum tipo de
agora virou digitalizador virtual aqui configurado. É uma opção à parte, você tem que contratar, tá? Tem um valor separado. Status dos usuários. Eu estou vendo os usuários ativos nesse momento. Ou seja, eu tenho 2 usuários mais o super. O que quer dizer o super? O super foi aquele que eu loguei. Né? O super, ele é o login nosso, quando vai precisar fazer alguma manutenção ou entrar no sistema de vocês. Eu não preciso entrar com o login do usuário. O suporte ou a implantação sempre vai usar o super. Tá? Ele vai existir independente da quantidade de licenças que você tem. Por exemplo, vamos supor que nesse aqui eu tenho 2 licenças. O super vai aparecer como uma terceira, mas ele não conta como licença do meu escritório. Tá? O inativo são os usuários ou perfis de acesso que eu tenho e que não logam no sistema. Basicamente, a diferença de ser ativo e inativo é ativo, você loga no sistema, né? Você tem um login e senha, você entra, e inativo, você não consegue logar. Tá? Geralmente, quem fica inativo? As pessoas que, por exemplo, trabalharam na empresa e não trabalham mais. Por exemplo, o Wagner aqui, ele trabalhou, por exemplo, na minha empresa, mas ele saiu. Eu não vou excluir o Wagner, nunca, porque se ele fez apontamentos, apropriações, lançamentos em projetos, eu não posso excluir o Wagner porque eu tenho uma série de registros vinculados ao nome. Então, o Wagner vai existir sempre aqui, mas ele não consegue mais logar no sistema. Ele está inativo. Agora, eu também tenho aqui um cara de mim que é aquele login inicial que eu falei, eu só inativei ele, não excluí, mas poderia ter excluído. E um usuário chamado desenhista. Tá? Esse tipo de usuário aqui, que vocês podem encontrar assim, arquiteto, desenhista, coordenador, é quando é possível montar um perfil. Geralmente no escritório, eu não tenho só, sei lá, como eu tenho 2, 3 usuários. Eu tenho muito mais usuários. E aí não adianta, né, eu ter 3 coordenadores, 7 arquitetos, 2 gerentes e 3 desenhistas, e aí eu ficar montando a permissão de um por um. O que eu faço? Eu crio um modelo, eu crio, na verdade, um perfil. Né? Esse perfil, eu utilizo ele como permissão para vários usuários. Então, pode ver que, por exemplo, eu vou voltar aqui nos ativos, a Heloísa, ela está baseada no perfil desenhista. Significa que o que este usuário, mesmo inativo, né, tem de permissão, a Heloísa vai acessar. Eu não preciso ficar configurando as permissões da Heloísa. Por que isso é feito? Tá? Porque vocês podem ter uma série de pessoas aqui que vão ter as mesmas funções e você vai ter que ficar fazendo uma por uma. Porque é muito cansativo e é chato e desnecessário. Então, eu vou criar um perfil e baseio as pessoas no perfil. Um dia a Heloísa deixou de ser desenhista e virou arquiteta. Vem aqui, só troca o perfil dela. Então, o perfil arquiteta, ela vai passar a ter permissões verdes. Eu vou mostrar para vocês como isso é criado. Estou dando alguns exemplos e o motivo de existir esse tipo de configuração aqui de visualização. Eu vou voltar nos ativos. Eu vou abrir um cadastro, mas é claro que vocês vão sempre abrir ele, incluir e vão começar um novo cadastro. O que é necessário, basicamente, nessa tela? Principalmente para começar a utilizar o sistema. Uma regra do sistema que vocês vão começar a anotar é que quando ele precisa que aquele campo seja preenchido obrigatoriamente, o NAT mantém ele em negrito. Então, por exemplo, nome de login, nome completo, função, o e-mail aqui também estava, tá? E a admissão, eles estão em negrito. Significa que, no mínimo, para eu cadastrar um usuário, eu tenho que colocar essas informações. Porque senão o NAT não aceita esse cadastro. Então, eu disse que era a Heloísa. Esse é o nome de login. Toda vez que ela for entrar dentro do sistema, ela tem que usar esse login. O nome completo dela, né? Inclusive, esse nome completo não precisa ser maiúsculo, ele pode ser minúsculo. Eu que escolhi manter o padrão de maiúsculo. Mas aqui, o nome de login sempre é tudo maiúsculo. Não pode ter acento, não pode ter espaço. Né?
Pode até ter um underline, por exemplo, se eu tivesse duas Heloísas, né? Heloísa da Silva e Heloísa Júnior. Então, eu posso colocar, por exemplo, Heloísa underline S, que esse vai ser o login da Silva, né? E o da Heloísa normal, para colocar o underline Y, que seria o sobrenome dela. Então, eu até posso criar esse tipo de nomenclatura, mas eu não posso ter espaço, tá, aqui dentro. E esse é o login que ele sempre vai entrar, sempre nos nomes, né, de lista de relatórios, de usuários, vai vir esse nome aqui que eu coloquei. Cadastrando, eu posso botar uma sigla no nome da pessoa também. Isso aparece em algumas telas, então, mas não seja obrigatório. Com calma, né? E talvez até uma pessoa que seja mais dedicada a essa parte, vocês podem vir aqui incluir uma foto do usuário, podem vir aqui colocar o resto dos dados de endereço dele, telefones, dados bancários. O e-mail aqui é uma informação importante porque quando vocês começarem a utilizar, e se quiser utilizar o sistema via celular, o aplicativo do sistema, o ASM, vocês vão ter que ter um login. E o login no sistema do celular é o e-mail. Então, você pode ver que aqui eu não vou conseguir mexer, porque eu já coloquei o e-mail para a Heloísa e esse e-mail está configurado lá na nuvem. Eu já ativei o ASM no sistema. Então, a Heloísa consegue, com este e-mail e a senha mesmo que ela cadastrar para entrar no dado, ela consegue acessar esse sistema do aplicativo do celular. Tem para Android, tem para iPhone. É só baixar na loja de cada um e colocar o login e senha. É claro que o NAVES tem que estar configurado para utilizar o ICM, se vocês quiserem utilizar, só pedir para o suporte que esteja configurado. Os dados de vocês vão subir para a nuvem e aí tudo que atualizar e cadastrar no sistema vai ter um programa por trás que vai ficar jogando na nuvem. E pelo celular a pessoa acessa isso. Então o e-mail não pode repetir de um usuário para o outro. Nunca. Tá? Colocou o e-mail, esse vai ser o e-mail desse usuário para sempre. Não vai poder ter o mesmo e-mail em outro usuário. Data de admissão do sistema, data de admissão da empresa. Então você diz para o sistema qual foi a data que essa pessoa entrou dentro do escritório. Tá? Inclusive, não precisa ser o dia exato, mas o primeiro dia do mês. Assim. Outra aba que eu vou mostrar, mas eu não vou entrar em detalhes, só em algumas coisas que eu preciso escrever, é a aba configurações. Tá? Então, ó, eu estava nas informações e para configurações. O que acontece? Eu tenho uma série de coisas aqui que vão influenciar em outras telas. E, por enquanto, eu não preciso exatamente descrever, eu vou explicar. Uma coisa importante é o tipo da permissão que ela vai ter. Ou seja, se ela vai ter uma permissão particular, eu vou montar uma permissão para ela. Ou se ela vai ser baseada no usuário. Lembra que aqui está desenhista? Olha o perfil aqui atrás. Então, ao invés de eu montar uma permissão para Luísa, eu estou baseando ela no usuário ou no perfil que eu montei. Eu poderia baseá-la na Tati? Poderia. Só que o legal é você ter perfis, né? Esses perfis são fáceis de criar. É igual cadastrar um usuário, mas você coloca nessa informação. E você mantém um padrão. Então, todo mundo que você sabe já está no perfil desenhista. Não fica em cima de outra pessoa, que você nem sabe. Essa parte aqui de baixo é a parte de configuração de apontamento e apropriação. Eu também não vou entrar em detalhe, porque isso vai ter uma aula para essas informações. O que eu posso mostrar aqui? As abas. Lembra que eu tinha aqui como visualizar a aba da agenda do biblioteca digital. Você pode permitir as duas ou uma ou outra para cada usuário. Tá? E essa aba principal aqui é a aba que sempre vai abrir quando o sistema logar. Você quer que sempre entre a agenda ou sempre entre a biblioteca digital? É só para você escolher a que vai entrar comigo. Mas o usuário, se tiver permissão, libera. E o cockpit é justamente essas janelas que eu citei para vocês aqui no comecinho, quando eu estava apresentando. Então, para a Heloísa, por exemplo, eu ativei a janela do list, que é a parte de tarefas. Essa aqui eu nunca habilito ou desabilito, tá? Ela aparece para todo mundo, independente de quem for. Isso aqui é informativo. Agora o resto eu escolho. Eu escolhi que ela não vai ter acesso ao finanças, então quando ela logar,
ela não vai ver essa caixinha. O de compras ela também não vai ver, ela não vai ver esse de compras, mas ela vai ver o monitor, que é esse aqui de baixo, e inclusive ver os aniversariantes também na informação aqui. Então eu estou escolhendo que ela pode ou não visualizar daqui do computador. Eu coloco essas configurações. Existem outras abas, mas não se preocupem em entrar em detalhes como utiliza, porque nós vamos ter treinamento para cada uma delas. Mas é importante vocês lembrarem do principal. Cadastrar aqui o que é em negrito, colocar essas configurações, né, aqui. E uma coisa que eu recomendo, assim que vocês estão colocando no começo, de implantação do sistema, tá? Não já roda, só é uma pessoa nova que você vai cadastrar, porque você segue o padrão. Mas desativem o screensaver e desativem a trava se tiver. Isso aqui são controles de apropriação. E se você ainda está no começo do sistema, você não tem nada para apropriar. Você não tem cadastro de cliente, você não tem cadastro de projeto, então você não vai conseguir apropriar nada. Então, como são ferramentas de apropriação, não é válido no início estar ativado. Agora, quando o sistema já roda, já está funcionando, isso já foi implementado, e vocês utilizam, é claro que vocês vão seguir o padrão dos outros usuários, como está aí, mantém aqui, faz igual. Eu vou dar OK. Vou gravar essa informação. Para cadastrar um usuário, são 3 passos. O primeiro passo eu fiz agora, que é colocar ele, né, cadastrado no sistema, dizer os dados dele. Então, eu cadastrei a ficha dele. Agora eu preciso dar uma senha, né? Eu sei que ela nunca teve senha, mas eu vou utilizar o próprio botão trocar senha. Eu seleciono o usuário e peço para a Heloísa digitar a senha 2 vezes. Eu posso pedir para a Heloísa vir manualmente, né, colocar essa senha. Eu posso simplesmente pedir que ela troque depois que ela logar. Eu ponho uma senha padrão, estilo Naves, e ela vai lá, entra e troca a senha dela. É importante que cada um saiba o seu login, saiba a sua senha, e que isso fique restrito a essa pessoa. Por quê? Porque senão outra pessoa loga com o seu login e tudo que ela fizer fica gravado com o seu nome. O Naves registra todas as ações que você faz dentro do nome do sistema. Tá? Então, se você exclui uma coisa, se você inclui, ou se você edita um cadastro, se você lança uma informação financeira, tudo isso está gravado dentro de um log de utilização. Então, ele utiliza esses nomes. E é por isso também que não pode excluir. Agora, se eu quero criar um perfil, Tatiana, legal, você criou um perfil desenhista, como que você fez? Na verdade, fiz muito parecido com o cadastro de um usuário. Eu incluí um novo, tá? Eu vou editar um pouquinho, mas eu incluí um novo e só coloquei essas informações aqui, ó. Coloquei desenhista, porque ele não vai ter e-mail, mas não tem problema, não vou utilizar essa informação. Botei uma data de admissão qualquer, acho que foi até o dia que eu criei ele. Não preciso mexer em nada aqui na configuração. Você pode ver até que aqui está comprado, ativado, tudo mais, não tem conflito. Mas por que eu não preciso fazer isso? Porque esse vai ser um usuário inativo. Ele não vai logar no sistema. Ele não vai apropriar, não vai apontar. Está servindo só de base, de modelo, para montar as permissões e basear as pessoas nele. Então, a coisa mais importante que vocês não podem esquecer seria marcar esse usuário inativo. Por quê? Porque um perfil, como ele não loga, ele não pode ser contado como usuário, né? Ele não pode contar naquela quantidade de licenças que eu expliquei para vocês, que vão estar disponíveis para cadastrar os seus usuários. Então, um usuário inativo não ocupa a licença. Né? E aí, isso vocês têm que colocar para que o perfil aconteça. E também, né, se um dia, por exemplo, a Heloísa sair do meu escritório, eu vou simplesmente vir aqui e marcar isso no cadastro da Heloísa. Ela nunca mais consegue logar, a não ser que eles marquem essa opção. Porém, todos os dados e tudo que ela alimentou no sistema, ela tem dados. Então, criando esse perfil, como eu coloquei ele como inativo, ele só aparece como um filtro. O terceiro passo agora é dar permissão dentro do sistema. Eu posso basear as permissões de alguém com base no perfil, ou eu posso simplesmente pegar o usuário e editar as permissões dele. Por que quando eu clico aqui na Heloísa,
eu não consigo abrir a aba permissões. Porque ela já está baseada em alguém que tem permissão. Então, eu não mexo nas permissões. Porque a Heloísa, ela não tem uma permissão própria. Ela está baseada no modelo. A Tati, por exemplo, não. A Tati, ela não está baseada em ninguém. Então, a Tati, eu consigo vir aqui nas permissões e dizer o que ela pode e não pode mexer. Lembrando que não só criar o perfil, que ele vai aparecer aqui o desenhista, mas você tem que clicar nele e fazer a mesma coisa que um usuário comum. Dizer que informações podem. Ó, vocês podem reparar que já está um pouquinho diferente. Quando eu abri a minha permissão lá da Tati, estava tudo mais pintadinho de verde. Eu vou explicar um pouquinho. Aqui já tem pouca coisa. Então, essa tela de permissão funciona igual para qualquer usuário. Tá? Você só tem que dizer para aquele tipo de usuário que ele pode e não pode mexer. Então, o que acontece? Nessa tela, eu estou descrevendo todos os menus e submenus que existem no sistema. Todos. Eu vou dar as permissões para os usuários através de que menu ele pode entrar ou não. Então, por exemplo, se a Heloísa, ela mesmo que eu não estivesse fazendo perfil, vamos imaginar aqui que eu estou mexendo na permissão do Wagner. O Wagner não tem perfil. Então, eu modifico aqui a permissão dele. Se o Wagner é uma pessoa de produção ou ele é coordenador, ele não tem que ter acesso ao financeiro. Então, quando eu chegar aqui no menu financeiro, eu não vou dar a permissão para ele. Agora, eu posso já deixar perfis prontos com os modelos para facilitar a minha vida, que assim que sair entrar pessoas, eu só vou indicando o perfil. Ou eu posso montar um a um. Como que eu monto? A diferença é, o que está de amarelo, né, e com sinal de menos, teoricamente o sistema não abre a opção para o cara, não tem permissão de fazer aquilo. Se eu, por exemplo, vir aqui tirar essa opção aqui do Wagner, ele não consegue mais editar clientes. Mas por que eu cliquei no todos? Porque antes, se estava todos marcados, significa que todos os botões, né, que estão ao lado aqui, ou seja, na horizontal, ele obedece e dá permissão. Agora, se vocês falassem assim, não, Tatiana, o Wagner, ele não pode, por exemplo, excluir um cadastro de cliente. Né? Mas eu posso, por exemplo, deixar ele visualizar. Eu posso, por exemplo, deixar ele editar. Eu não vou deixar intuir que só quem inclui cliente novo, por exemplo, é o administrativo. O Wagner é de produção. Eu digo o que cada usuário pode fazer. Né? Existem telas que eu tenho como ter permissões de botões, e existem telas que não. Por exemplo, eu vou tirar um relatório de cadastro. Não existe permissões, ou a pessoa abre o relatório ou não abre. Então, aqui só tenho todos, porque se eu habilitar o todos, significa que ele abre o relatório. Se eu desabilitar, a pessoa não tem mais acesso ao relatório. Então, amarelo com sinal de menos, não tem acesso. O verdinho com sinal de mais tem acesso. Tem até uma legendinha aqui. Está com verde, está com acesso. Depois que vocês montarem isso, eu vou só começar a descer para vocês entenderem. Ó. Menu comercial. Vocês podem ver que ele tem uma hidratação e puxou um pouquinho aqui mais para a direita, clientes. E dentro de clientes ele puxou um pouquinho mais para a direita e colocou editar clientes, categoria, status, atendimentos. Significa que esses 4 estão dentro desses. E que o cliente está dentro de comercial. Então, se eu viesse aqui atrás, por exemplo, é que agora eu não consigo clicar, mas se eu clicasse no menu comercial, a primeira opção que ele ia aparecer era clientes. E se eu botasse o mouse em cima de clientes, ele ia aparecer editar clientes, categoria, status. Então, aqui estão todos os menus na sua ordem. Então, comercial, clientes, qual é o próximo menu se eu não colocasse o mouse em cima? Projetos. Então, tudo isso está dentro de clientes. E se eu for olhar, até a coloração da barra ela fica mais escura, né, quando é um menu dentro de outro. E quando é um menu mais principal, ela é mais clarinha, né, ou branca, que é o menu principal. Então, dentro de comercial, eu tenho tudo isso. E aí, por exemplo, o termo comercial, ele vai terminar aqui, ó. Pronto. Começa... Controles, ó. Aqui começou um outro menu, controles.
Aí dentro de controles tem desenhos, cursos, tal. Então quer dizer que tudo isso estava dentro do menu comercial. Então, conforme vocês forem conhecendo o sistema, e até às vezes por uma questão de lógica, vocês vão habilitar os menus ou não. Então, se é uma pessoa de desenho, se é uma pessoa que vai fazer só apontamento de horas, ela não tem que ter cadastros, exclusão de cadastros, ou até mesmo inclusão. Ela pode consultar. Ela não tem que ter acesso ao financeiro, ela não tem que ter acesso a nenhum menu que acesse os relatórios, né, principalmente os que demonstram valores, receitas, despesa. Então, eu vou eliminando por menus as permissões que eu quero. Montando a permissão e dando gravar, ou seja, clicando, desclicando tudo, quando você dá o gravar, essa permissão fica aqui gravada, né? Você pode montar, como eu disse, para cada usuário, ou cria um perfil, põe as permissões dele, e quando você cadastrar um usuário ativo, você pode dizer que ele está vinculado a um perfil e todas as permissões dele vão ser as que tem um perfil, nem mais. Espero que vocês tenham entendido, porque não é uma explicação muito óbvia, muito fácil e é uma tela diferente. Se você não conhece o sistema, é pior ainda, você não lembra os menus. Mas, a princípio, sempre no começo, né, não é todo mundo que vai ter acesso no começo. Você pode cadastrar e não pensar muito em permissões no começo. Né? Pensa em que tipos de perfis talvez você pode ter, né? Que grupos você poderia separar. Eu acho que eu basicamente teria uma pessoa que mexeria no administrativo financeiro, 3 que seriam arquitetas, 2 estagiárias, uma diretora e um gerente. Então, eu posso, nessas pessoas que existem grupos, criar perfis. Nas outras, talvez não. Se tiverem qualquer dúvida, depois eu vou na hora das dúvidas e a gente vai tirar. Vou continuar com o conteúdo. Então, eu mostrei para vocês o cadastro dos usuários, como toda a permissão e tudo mais. Aqui no menu Utilidades, Configurações, como já diz o próprio nome, eu vou ter uma série de outras configurações dentro do sistema. Eu mostrei só essas porque essas são as mais básicas e a principal, ou seja, eu preciso conseguir colocar todo mundo para logar no sistema, né, e acompanhar horas. E eu preciso também dizer as funções, né, e os usuários que vão trabalhar, as empresas que vão ter que trabalhar, se tiver mais de uma cadastro, senão nem precisa. Então, isso é o mais básico que você pode alimentar do sistema para começar a utilizar. Depois, o resto é como eu disse, eu vou voltando nesses menus conforme eu precisar configurar. Eu não vou mais mexer agora no menu utilitários, eu vou começar agora a mexer no menu comercial. O menu comercial, ele tem exatamente toda a parte de cadastros que eu preciso para começar o sistema. Então, eu preciso cadastrar clientes, eu preciso cadastrar projetos, e até para cadastrar projetos eu já tenho que ter um cliente cadastrado. Tá? Então, eu começo a ter uma certa dependência. Se eu não cadastrar essas informações, eu não consigo ir muito adiante no sistema. Então, eu tenho cadastro de clientes, projetos, fornecedores, contatos. Hoje, nós vamos ver de clientes, fornecedores e contatos e algumas informações aqui no resto. Tá? O que hoje eu não vou ver projeto? Porque projeto já vai englobar uma outra informação mais abrangente, com muito mais conteúdo, e aí ele vai ser, inclusive, mesclado com propostas, então é um conteúdo mais extenso. Tá? Mas aqui também é onde se cadastra o projeto. Fornecedores e contatos, eu vou mostrar para vocês o conceito de listas, agendas, aniversariantes, propostas hoje não. Isso aqui é importante saber, tipo de endereço, tipo de telefone, tipo de site, o que eu quero dizer com isso. Independente do cadastro, se é cliente, se é um fornecedor, se é um contato, né, eu preciso dizer que tipos de endereços eu tenho. Eu posso ter um endereço residencial desse cliente, eu posso ter um endereço corporativo, comercial desse cliente, eu posso ter um outro endereço qualquer de referência, onde principalmente se for uma empresa, o seu cliente tem às vezes endereço de outras lojas, outros filiais, tá? Se isso
só, pode ter todos os endereços lá dentro. Então, eu posso ter tipos de endereço, tipos de telefone. Para vocês entenderem, isso aqui influencia em todos esses cadastros. Então, por exemplo, se eu abro o tipo de telefone, eu vou dar um localizar, vocês vão visualizar que eu posso cadastrar ou um telefone, ou um não, né? Posso cadastrar mais de um, pode ser mais de um. Ele pode ser do tipo residencial, ou ele pode ser um fax, ou ele pode ser comercial, ou ele pode ser qualquer outro que você criar aqui. Então, se eu tiver um tipo de telefone diferente, eu posso incluir esse tipo de telefone. Quando chega lá, eu vou lá e crio. Né? Ah, Tatiana, não uso mais fax, posso excluir isso aqui? Posso. É o seu critério. O NAP, na verdade, veio com esses exemplos para vocês entenderem o que quer dizer. Isso pode ser editado e manipulado. Por exemplo, de endereços não vem. De endereços, ou comercial, tipos de endereço. Se você vir aqui no localizar, fui eu que criei o comercial e residencial. Ele vem sem nenhum. Então é importante vocês criarem, porque na hora que eu cadastrar um cliente, eu tenho que dizer qual é o endereço dele. Tá? Lembrando, o cadastro do projeto tem o seu próprio endereço. Então não precisa criar um aqui, endereço comercial, residencial, e aí como o projeto é a casa de praia do caso, endereço de projeto. Não. Aqui é o cliente em si, independente se ele tem projeto ou não. Tá? O projeto vai ter sua própria aba de endereços, com todas as informações que ele precisa, inclusive de faturamento. Então, não é bem aqui que você vai incluir. Pode ter aqui um endereço de faturamento, se você quiser, pode ter também o cadastro do cliente, mas cada projeto pode ter seu endereço de faturamento. Tá? Eu sei que isso pode acontecer. Então, quando eu coloco essas informações aqui, os tipos, eu consigo influenciar esses cadastros que eu vou abrir agora. Eu estou indo sempre pelo menu, mas eu sempre vou mostrar para vocês as alternativas de caminho. Então, por exemplo, se eu, por um acaso, estou aqui e quiser ir menu comercial, clientes, editar, eu vou abrir a tela de cadastro de cliente. E vocês podem reparar, como eu expliquei, lembra? Basicamente, os botões são parecidos, às vezes tem um a mais ou não, mas ele vai sempre ser na mesma lógica para você utilizar. Então, eu estou aqui, por exemplo, com o primeiro cadastro do de cliente, tem os dados que eu preciso. Se eu precisar modificar ou tentar achar um outro, eu posso vir aqui, acho o cliente, dou 2 cliques, edito e troco a informação. Eu fui pelo menu, mas eu poderia clicar no botão cliente e ele abre direto o cadastro. Com as mesmas funcionalidades, ó, botões, localizar, posso selecionar um cliente, depois imprimir a fitinha dele, se eu quiser. Ah, uma coisa legal já para mostrar, ó, tá vendo? Ó, onde vem o logo. Sempre que mandar imprimir, ele nunca vai imprimir direto, tá? Ele sempre mostra a visualização antes. E aqui embaixo, ó, o rodapé com o endereço. Né? Por isso, é importante colocar aquelas informações, tá? Ele já vai automaticamente sair todas as informações do sistema. Então, dicas para os cadastros. Né? Tenham em mãos as informações que vocês precisam antes de começar. Né? É claro que se você tiver isso em alguma pasta, em algum documento, no Excel, dá para copiar e ir colando os dados, né? Tá? Na maioria dos campos. Mas você tem que pensar o seguinte, vocês estão vendo que tem campos que estão em negrito? Então quer dizer que esses campos são obrigatórios. Lembra do criticar, que eu falei lá atrás, no cadastro da empresa? Eu falei, olha, eu vou deixar o criticar marcado no cliente para vocês entenderem o que acontece. Eu não escolho os campos. Isso já é pré-determinação do sistema, para que não haja inconsistência. Esses são os campos que ele precisa criticar se você não colocar, para que ele consiga funcionar o resto do sistema ok. Ou seja, se ele precisar de e-mail para alguma coisa automática, para telefone, para envio de informação, para endereço de faturamento, ele tem essas informações aqui. Então, os campos que estão em negrito, eles são obrigatórios. Se eu não preencher algum deles, eu não consigo dar o ok e gravar o registro. Tá? Eu vou editar. Então, eu preencho o nome, posso copiar o nome das vezes por igual se eu quiser, posso pegar o texto de uma outra tela, de um outro lugar, copio a informação e coloco, tá? E aceito isso. Se eu for colocar o endereço, ó, como eu posso botar mais de um tipo de endereço, eu clico nesse lapisinho.
E aí ele abre aqui para mim o cliente, mostra aqui para mim quais são os endereços que eu tenho e eu posso ainda colocar mais um endereço, editar algum que já está cadastrado ou excluir algum que está cadastrado. Eu vou editar esse endereço para vocês verem que informação eu coloco. Está vendo que ele deixa em negrito? É porque ele precisa desses dados. Então, não adianta você vir para cadastrar um cliente sem essas informações. Tá? Então, eu digo que tipo de endereço ele é, digo as informações, coloco os dados, altero ou gravo, né? Configura a inclusão. E posso incluir quantos quiser. Depois, quando eu voltar, ele volta para a tela daqui, onde fica o endereço. Tá? Se eu quiser copiar um endereço que já existe em algum cadastro de cliente ou de fornecedor de contato, copiar e colar para cá, eu também posso fazer isso. Tá? Conseguir o endereço de um fornecedor e copiar o endereço dele. Caso seja a mesma avenida, mesmo CEP, somos de público, para facilitar a sua vida. E se eu clicar nesse tiozinho aqui no endereço, ele vai abrir o Google Maps, mostrando para mim onde está a localização desse endereço que eu coloquei. Tá? O meu eu não vou deixar para esse desse aqui. Depois disso, que eu coloco pelo menos aquilo que está em negrito, a pessoa física ou jurídica, isso muda aqui para CNPJ ou para CPF, tá? Máscara de entrada. Uma coisa importante dizer: CNPJ e CPF, vocês estão vendo que ele não está em negrito. Ele não é obrigatório. Mas se você colocar um número que já foi cadastrado, e se você colocar um número que está incorreto para um número de acordo com a regra do CNPJ, ele vai verificar. Não é que ele verifica se a construtora Melo retém realmente esse CNPJ. Ele verifica se o padrão da numeração que você colocou corresponde a um padrão de numeração de CNPJ. Tá? Mas se eu não colocar, eu não sou obrigada. A única coisa que o NAPS faz é me perguntar, quando eu salvar esse registro, se eu realmente vou deixar essa informação assim. E aí eu falo que sim, que eu quero deixar, e ele vai aceitar. Só as outras em negrito que eu não penso. Outras dicas de cadastro. Coloquem sempre que categoria pertence esse cliente. Essas categorias, elas são editáveis, tá? Então, por exemplo, quando eu clico aqui, eu posso dizer que categorias eu quero que sejam parte da construtora Melo, por exemplo. Eu coloquei que a construtora, né, que esse cliente é uma construtora e é de médio porte. Eu posso vincular quantas categorias eu quiser. E essas categorias são as que estão cadastradas. Daqui a pouco, quando eu terminar de mostrar essa tela, eu mostro aonde eu posso incluir, editar ou excluir mais categorias. É possível fazer esse preenchimento com quantas você quiser. E vinculo quantas quiser para cada cliente. Né? A próxima construtora, sei lá, Morar Bem. A construtora Morar Bem pode ser construtora, mas ela pode ser de pequeno porte, por exemplo, e aí eu só coloco ela construtora de pequeno porte. Para que serve eu vincular essa informação? Isso serve como filtro, como busca. Depois, se eu quiser assim, eu quero todos os meus clientes construtora, eu consigo buscar. Eu quero todos os meus clientes de médio porte, eu consigo buscar. Então, quanto mais tags de busca você colocar aqui, ou seja, quanto mais categoria você indicar, mais parte de filtros ele pode fazer. Tá? Eu vou sair. Para colocar é só dar 2 cliques ou usar a setinha para ir e voltar a alguma categoria. Vinculou, já sai, porque ele já está gravado. Tá bom? Aqui você pode colocar mais de uma conta por cliente também, caso queira gravar essa informação do cliente. Uma outra dica de cadastro. Se eu for vir aqui e quiser vincular o cliente a algum fornecedor em contato que já esteja cadastrado, eu consigo. Né? Se ele ainda não tiver cadastrado, cadastra primeiro e depois vincula. Não existe só o botão aqui. Se eu abrir um cadastro de fornecedores depois, vocês vão ver que ele tem uns botões aqui também para mim. Então, de qualquer um dessas 3 entidades, cliente, fornecedor ou contato, é possível utilizar esses botões. É claro que no cliente vai aparecer ou para fornecedor ou para contato. E dos outros já modificando, conforme é necessário. E esses vínculos, eu clico no botão. Ele já está tentando validar o CNPJ, tá vendo?
deseja corrigir o CNPJ ou o CPF inválido, ele está inválido, está em branco. Eu vou falar que não, porque eu não vou corrigir. E aí ele ignora, ó, eu vou deixar em branco mesmo, ignorou, e ele abriu a tela de vincular aqui o meu fornecedor. Então, eu vinculei o fornecedor com o estruturamento ao gabinete. Porque depois, se eu quiser dizer aqui, olha, com este cliente aqui, eu só trabalho com o fornecedor A, B, C e D. Eu vinculo essa informação. E aqui, ó, por exemplo, até numa busca simples da agenda, eu consigo identificar que fornecedores estão vinculados àquele cliente. Tá? Eu posso fazer esse tipo de informação. Se eu chegar nessa tela e eu ver que não tem cadastrado, eu tenho um atalho para incluir o cadastro de fornecedor. Ele abre a tela aqui. Tá? Pode ver que a tela está super parecida. Eu não vou cadastrar porque eu vou abrir a tela dela individualmente para mostrar. Tá? Mas se não tiver, você inclui, grava, o nome já aparece aqui. Você já... Eu vou sair. Coloquei aqui, ó, telefones. Digo qual é um dos telefones. Digo pelo menos e-mail. Também existem tipos de e-mail, tá? Pode botar e-mail corporativo, e-mail pessoal, certo? Coloca as informações e dou OK. Ele de novo verifica, ele sempre vai verificar na hora de salvar, tá, gente? Vou dizer que não. E aí minha informação está gravada. Se eu tivesse, por exemplo, esquecido de colocar o telefone, ele ia colocar, olha, digite pelo menos um telefone. E é o criticar funcionando. Aí só ia deixar eu gravar quando eu colocasse o telefone. Se você não der OK, você perde o cadastro, tá? Então não pode. Preencheu tudo, OK. Editou alguma coisa? E aí eu tenho todos os registros aqui. Eu vou sair dessa tela e mostrar para vocês que eu também posso abrir o cadastro de um cliente por aqui. Né? Então, se eu quero abrir o cadastro do CNA, eu dou 2 cliques aqui e ele abre a mesma tela. Então, olha só, eu ensinei vocês a seguir pelo menu comercial, eu ensinei que existe o botão e que se você tiver acesso à agenda, quando você der 2 cliques no cliente, ele abre a mesma tela, ou o mesmo padrão de funcionamento. Tá? Eu vou sair. E para complementar o cadastro de cliente agora, eu vou no comercial clientes e vou mostrar aqui, ó, a opção categorias, que é aquelas categorias que eu pedi para que vocês, né? O Naves vem com algumas, tá? Se você der localizar aí, vocês vão ver que vem com algumas, mas vocês criem, complementem de acordo com os tipos de clientes que vocês têm, né? Eu não sei se vocês têm algum tipo de classificação de clientes desse tipo, cliente ouro, prata, ou cliente VIP, ou cliente legal, ou cliente chato, ou cliente, como eu disse, de pequeno, médio, grande porte, cliente construtora, cliente, enfim, coloquem aqui os tipos e depois incluem. Tá? Para incluir, ó, é fácil. Deu incluir, preenche, ok. Não tem segredo. Bom, por exemplo, eu vou colocar aqui, incluir. É isso. Então, localizar, eu também tenho aqui. Tá bom? Eu vou cancelar. Eu vou sair. Então, para o cadastro de cliente, são essas informações que eu preciso. Tá? Agora, por exemplo, para fazer de um fornecedor, eu tenho a mesma metodologia. Eu posso vir pelo menu, ó, fornecedores, editar, vendo? Posso clicar aqui fora no botão fornecedor. Posso achar um fornecedor aqui e abrir pela tela dele. Todas, afinal, vão dar numa mesma tela com a mesma funcionalidade. Isso vai depender do jeito que você quiser utilizar e da agilidade que você achar melhor. Algumas dicas. Reparem que o fornecedor só tem razão social em negrito. Significa que ele só está obrigando o nome. Porque eu não deixei o criticar marcado. Então, significa, né, que para este cadastro, a única coisa que é obrigatória é o nome. Tá? Cuidado com o criticar, né? Utilizem de uma forma coerente do tipo cliente, é bom deixar marcado. Fornecedor, na maioria das vezes, você pode ter fornecedores que te pagam serviços de especificação, tem fornecedores que você emite nota, às vezes, talvez, então você precisa ter todos os dados. Ou talvez não, porque aqui vão ter todos os fornecedores, inclusive.
Vocês têm que cadastrar os fornecedores de produtos e de serviços. Por exemplo, eu tenho um fornecedor de contabilidade de serviço, Eletropaulo, de serviço, tá vendo? A Gabineto, que é de itens, de móveis. Eu posso ter aqui de produtos, como, por exemplo, um site de compras de produtos de papelaria e esse tipo de coisa. Então, eu tenho fornecedores de produtos e de serviços. Então, todos os fornecedores que vocês trabalharem, inclusive com aqueles que você trabalhar com os clientes, eles vão ser cadastrados nessa mesma tela. Tá? Eles podem ter uma classificação de favorito ou não para te facilitar a busca. As regras aqui do CNPJ são iguais, as regras do endereço também, você inclui o endereço, pode botar quantos quiser. Tá? Vou botar aqui para mostrar para vocês. Então, as regras continuam sendo as mesmas. Os vínculos, como eu estou em fornecedores, eu tenho botão de contatos e clientes, então continua sendo. A diferença aqui, eu tenho também nas atividades. Em clientes eram categorias. Em fornecedores são atividades, ou seja, que atividade é essa que a Ação Sistema tem comigo, né? Ela me fornece software. Então, eu tenho que dizer qual é a atividade vinculada. É claro que aqui tem uma série de atividades. E essas séries, a maioria já veio no sistema. Tá? Não precisam se preocupar em cadastrar tudo isso. É claro que talvez uma coisa ou outra não exista, ou você queira editar, ou você queira tirar. Isso dá para vocês fazerem, mas ele já vem com a maioria. Vinculo quantos eu quiser e dou sair. Tá? Então, eu digo as atividades dele. Também vai servir como base de busca. Feitas as informações, tá? Dá um ok. Gravou e ele vai deixar dentro do sistema. E por último, e não menos importante, os contatos. Mesma coisa, gente. Pelo menu comercial contatos, tá? Só para mostrar, eu sei que vocês não vão precisar, antes de entrar em contatos. Fornecedores, atividades, tá vendo? Aqui é onde estão todas aquelas atividades que estão cadastradas, tá? Incluir mais ou escrituras. Agora, indo para contatos são pessoas físicas, né? Basicamente. Então, também consigo abrir pelas mesmas telas, tá? Pelo menu eu abro um cadastro de contato, pelo botão, pela agenda, mesma tela. Também não está com criticar marcado, então ele não vai te exigir muita coisa, só o nome. O que diferencia dessa tela aqui é que o contato tem opções. Então, por exemplo, se eu achar o contato aqui, João, eu posso dizer que o João é quem? Ele é o do administrativo, ele é o vendedor, ele é o arquiteto, ele é o engenheiro, ele é a secretária, ele é o diretor, ele é a mãe, é o pai do cliente, é a esposa, é o marido, sabe? É a empregada, é o porteiro. Então, isso serve de muita informação para vocês. Tá? Então, coloquem aqui esse tipo de informação e digam quem é o João e o que ele é. Né? Principalmente se ele for vinculado a um cliente. Então, o João é o esposo da Maria e a Maria é a cliente principal. Ela que paga pelo projeto, ela que solicitou o projeto. Mas o João é o marido dela, é um contato, é um telefone que eu posso ter, caso não consiga falar com a Maria, uma pessoa que eu posso perguntar alguma coisa, talvez, sobre o projeto. Então, eu consigo ter esses contatos vinculados. E não só isso. Se eu tenho uma empresa que eu converso, ou que é minha cliente, ou é meu fornecedor, que eu tenho 5 vendedores, ou que eu tenho 10 arquitetos, ou 10 engenheiros que eu converso, né, eu preciso colocar essas informações, esses nomes. Eles vão ficar aparecendo aqui, cadastrados, com e-mail, com telefone. Ele me mostra o vínculo. Então, quando eu cadastrar o João, ele me diz se eu vinculei a alguma empresa, ele está vinculado e está aparecendo. Então, ele é um contato dessas empresas. Se eu localizar o João, ele mostra aqui. Se eu vier aqui escrever gabinete, eu nem posso escrever só, vou escrever gabinete, ele mostra quem é. João, são coisas que estão vinculadas aí. Tá? Então, criar os usuários, criar os contatos, os fornecedores e os clientes é tão importante quanto criar essa linha, essa rede, essa conexão
quando você abre um cadastro de algum cliente, um projeto, de algum cliente, fornecedor, você consegue identificar quem são as pessoas que trabalham dentro daquele local. Ou se eu vejo uma pessoa, eu saiba de onde ela é. Isso é muito importante, tá? E influencia alguns relatórios. Para cadastrar as profissões, comercial, contato, profissões. Mesma coisa, tá? É só incluir, né? Por exemplo, você que é o vendedor, eu gravo também a profissão vendedor. Pois bem, essas alimentações que eu ensinei para vocês agora, elas vão servir de base para o sistema. Tá? É o essencial, é o primordial, é o que eu preciso para avançar, para continuar a implantação dele. Tá? Eu preciso de clientes para cadastrar os projetos, eu preciso de fornecedores e de clientes para poder fazer coisas no financeiro. Eu preciso de ter clientes para cadastrar projetos para começar a fazer a progressão de horas. Eu preciso ter todas essas informações alimentares para que eu possa tirar relatórios. Então, essa é a base. No começo, é um pouquinho trabalhoso. No começo, é mais coisas para se alimentar. Porém, depois é mais fácil, porque além de você ter feito várias coisas, você aprende. E não vai ser sempre tantas coisas. Vai ser gradativo, vai ser adicionando conforme o cliente ou o contato vai aparecer. Para tirar proveito disso que vocês estão fazendo, o que é interessante fazer? Né? Você conseguir tirar uma lista de clientes ou fazer, na verdade, um relatório, tirar alguma etiqueta, buscar essa informação por categoria ou por função. Então, dentro do menu comercial, eu tenho duas coisas interessantes que já vão ter utilidade para isso que vocês cadastraram. Então, lembrando que em cada menu, se você vir no clientes aqui, ó, eu tenho relatórios de clientes por categoria, relatório por status. Isso aqui não mostra informação financeira e nada dele, não, tá? Mostra a fichinha que você cadastrou. Eu quero que você tire para mim uma ficha, né, uma lista de relatório completo ou parcial ou por categoria. Fornecedores, ó, é a mesma coisa, relatório completo por atividade, contatos. Né? Vocês podem olhar com calma, com dados e ver essas informações, mas dentro de cada submenu tem o seu. Porém, por exemplo, se eu quiser, eu posso montar listas. Se eu tenho listas para mandar presente, brinde, listas para montar, para fazer marketing, para mandar bala direta, para exportar para o Excel e fazer um tipo de trabalho em si, eu monto uma lista, né, dou um nome para ela e digo quem vai fazer parte desta lista. E depois eu consigo usar as informações dessa lista para fazer outras coisas. Ou simplesmente imprimir, ou criar uma série de etiquetas, ou exportar para o Excel. Bom, como que eu faço isso? Eu devo ter alguma aqui criada, mas só para vocês entenderem o conceito. Ó, lista Natal, lista de brindes, lista de agendas, lista de acesso geral, ó, lista de agenda. Eu criei uma lista, eu incluí, escrevi o nome, lista de agenda e ok, gravei. Primeiro eu crio a lista, aí depois eu edito e digo se eu quero adicionar clientes nela, ou fornecedores, ou contatos, ou misturar todas essas pessoas, isso para mim não importa, tá? Essa é a primeira funcionalidade dessa tela de lista. A outra funcionalidade é de configurar o ASM. Então, entendam, o ASM é o sisteminha do aplicativo. Eu posso restringir que determinado usuário visualize somente o que esta lista estiver habilitada, estiver configurada. Então, se ele é um usuário que só precisa ver o cadastro de clientes, eu só vou passar, por exemplo, nessa lista, os clientes que eu quero que apareçam. Nem precisa ser todos, se eu não quiser. Agora, se eu quero só clientes e não quero mais nenhum, os outros eu não habilito. Então, eu posso ter dupla funcionalidade. Isso pode ser para relatórios e extração de dados do sistema, e também serve para a configuração do aplicativo em questão de permissões de acesso de informações. Tá? Eu não vou mexer, não vou mexer nessa lista. Eu acredito que nessa lista, deixa eu ver, de clientes, não sei se eu já tinha colocado fornecedor, já tinha colocado o contato, beleza. Coloquei algumas informações e deu. Então, agora,
eu vou sair e depois eu vou mostrar como eu uso a funcionalidade de lista. Eu só criei ela. Esse agenda aqui é a mesma coisa se eu clicar nesse botão agenda. Então, especial agenda é a mesma coisa que esse botão agenda. O que vai acontecer? Ele vai abrir essa tela dessa agenda, mas é aqueles dados que vocês tinham na pequenininha, porém ampliados, com mais informações, né? E mais filtros para trabalhar. Os mesmos filtros lá de fora, ou seja, eu posso restringir a visualizar só clientes. Então, eu só deixo só clientes e executo o filtro. E aí eu vejo só os clientes cadastrados. Inclusive aqui embaixo, ó, deixa eu ver. Aqui mostra os vinculados. Então, se eu clicar aqui e ver, ó, no CNA, Roberto está vinculado. Então, eu nem vejo essa informação. Ou eu posso limpar o meu filtro. Posso voltar aqui tudo de novo, por exemplo. Aí, ele exibe tudo de novo. Voltei a estaca zero. Ah, eu quero filtrar por lista. Eu quero aquela lista de agenda. Executo o filtro. Agora só vai mostrar aqui aquela lista que eu montei da agenda. Até uma forma de conferir lista de acessos de arquitetos. Né? Se o arquiteto pode acessar algum cadastro lá pelo celular, ele está na rua, deixa eu ver o endereço do cliente para chegar na hora. Não é de todo cliente que tem que ver. Tem que ver de alguns. Aí eu posso vir aqui, ver a lista dele e ver o que ele tem de acesso, ou de um grupo, né? Também posso fazer isso. Ou quero pegar aqui a lista de Natal, ou seja, daqui eu vou mandar alguma coisa de Natal. Volta tudo de novo. Tá? Então, essa funcionalidade aqui de filtros, esse é um padrão também que vai se repetir muito no sistema. Várias telas de consultas que vocês vão ver, por mais que os nomes dos filtros mudem, o conceito de você combinar um ou mais itens e depois mandar ele executar, ele influencia no que ele vai exibir aqui embaixo da tela. Tá? Vocês vão ver que em várias telas esse conceito de executar ele vai existir. Eu posso utilizar o filtro de categoria, por exemplo. Eu quero só clientes. Vamos supor aqui que eu acho que eu coloquei escola. Eu vou tirar os fornecedores, os contatos dos usuários e eu vou executar o filtro. Pronto. A única escola que eu tenho é a CNA. Então, eu consigo fazer com que essas informações sejam filtradas e o que eu filtro na tela, eu aplico em alguma funcionalidade. Eu posso imprimir uma lista, por exemplo. Vou dar um zoom para vocês olharem melhor. E lembrando, ó, os relatórios do logo, lá embaixo o rodapé, aqui em cima ele está mostrando para mim todos os. Inclusive, ó, quem é a empresa ou o cliente que eu filtrei, na verdade, os vinculados. Isso é uma opção de impressão, tá? Posso tirar os vinculados, ó, e imprimir só o nome principal. Aqui no registro. Aí, no registro. Tirei os vinculados, só dá o nome dos clientes, os usuários. Ou do que eu filtrei, porque eu estou filtrando tudo aqui. Este outro imprimir, ele é muito mais interessante, porque esse daqui eu consigo manipular os campos, tá? Essa versão que eu estou aqui é a execução de teste. Mas eu vou ter outra oportunidade de mostrar isso. Aqui estava configurado. É porque meu banco de testes está aqui. E aí eu abro dessa forma dela. Quando ele abre, ó, mostrando de novo, que são os mesmos dados que eu filtrei. Só que ele abre nessa tela separada para que eu possa fazer um filtro aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui um filtro de 222. Ó, todos os telefones que eu vou botar um filtro de C, quantos clientes ou onde tem C. Faço esse filtro. Posso agrupar, ó, agrupa por cidade. Aí vai agrupar por cidade. Cidade de São Paulo, cidade de São Paulo. Se foram outras cidades, se eu quiser, por exemplo, tirar esse grupo, eu jogo ele aqui de novo. Agrupo por bairro.
vendo? Bairro, eu manipulo, tá? Ó, aqui esses estão esse bairro, Paulista, Perdizes, Pinheiros, Pompeia, Santana. Então, eu fiz o filtro. E isso tudo que eu fizer aqui, eu posso, inclusive, tirar alguns. Olha, eu não quero F, não quero CEP, eu estou arrastando o campo para baixo e está eliminando. Aí você fala, mas Tatiana, depois eu não consigo colocar? Consegue. Você pode reexibir esses campos. Tá? Toda vez que abrir a tela, ele sempre abre com tudo de novo, sem os filtros, sem nada. Mas se eu quiser fazer assim, não, Tatiana, mas eu gosto desse filtro. Eu sempre vou usar isso, eu queria que isso fosse gravado. Eu posso salvar uma visão. E aí eu posso, por exemplo, eu já tenho até uma visão gravada. Vou colocar mais uma visão. Claro que seja um nome melhor, né? Cidade, bairro. Eu vou fechar. Eu vou sair. Eu vou apertar de novo. Mas ele vai abrir aqui embaixo. Você viu que de novo veio do mesmo jeito que estava. Aí eu vou nas visões, ó, eu quero ver a visão 1. Eu já salvei. Essa foi a minha visão 1. Ah, então agora eu quero ver na visão 2. Eu já salvei. Né? E essas visões eu posso imprimir do jeito que estiver aqui, com os filtros, com os agrupamentos, que faz a impressão. Daqui eu posso exportar, principalmente para Excel, XLS, e trabalhar com esses dados sem quiser. Ele vai mandar direitinho do jeito que está aqui, cada coisa na sua coluna, tudo certinho. Tá? Ou eu mando imprimir direto mesmo. Posso trabalhar com esses dados. E o mais interessante é que, por exemplo, eu tenho esse botão aqui no Agenda, né? Mas na maioria das telas e dos relatórios do sistema também existe isso. Então, não só com os dados da agenda, vocês vão aprender que vocês podem manipular muitas outras informações. Tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, eu quero só os fornecedores. Filtrei de fornecedores. E aí eu posso, por exemplo, usar algum botão, posso usar outro recurso que é etiquetas. Ele imprime só nesse formato de etiqueta de endereço. Ele pega, olha, eu não coloquei informação no endereço do país, se tem informação, eu coloco, eu posso imprimir etiqueta. Tá? Posso usar o NAT para enviar e-mail. Bem que hoje em dia todo mundo tem o seu Outlook, o seu provedor de e-mail, mas é possível configurar um e-mail no NAT e mandar e-mail. Tá? Escolho para quem quer mandar e eu escrevo texto. O Outlook, eu posso exportar esses contatos para o Outlook. É claro que isso tem que fazer com configuração do Outlook, no suporte auxiliar vocês fazerem isso, tá? Eles configuram o caminho da pasta de contatos do Outlook e aí vocês exportam esse contato do Outlook. Aqui vocês podem ver também as listas. Okay? E o online aqui, na verdade, ele é o formato de contato que vocês podem ter, por exemplo, com uma agenda online. É até legal mostrar por aqui, porque é essa tela que você vai ver no aplicativo do celular, tá vendo? Aí quando eu quiser buscar algum endereço ou algum telefone, eu vou buscar os mesmos daqui, ó, por exemplo. Vou tentar colocar aqui, ó. Vivos, fornecedores vivos. Eu clico no vivo, aí meu nome vivo. É claro que eu não vou cadastrar, né? Vou voltar, por exemplo, vou colocar outro aqui. Ação sistema. Fornecedores, ação sistema. Aí eu clico, ó, endereço, tá vendo? Telefone. Aí no aplicativo do celular o cara já abre o Google Maps, ou ele já clica aqui, ó, ele já diz qual o número, vendo os sites, as informações que tem, os contatos que são vinculados.
É claro que tem aquele lance da permissão que eu disse para vocês, né? Você não vai consulta, mas ele está vendo em que login aqui. Ele sabe que está conectado é o super. Como o super tem acesso a tudo, quando eu cliquei, ele já logou. Tá? Mas isso aqui, ó, é o que está na nuvem. Quando eu queria abrir um site para acessar, né? Para quem está acessando, está na nuvem já. Essas minhas informações do banco de teste, eu tenho teste lá na nuvem para mostrar para vocês. Mas o aplicativo na tela do celular é exatamente assim. Tá? Não tem só informação de endereço, não tem outras opções, mas aqui ele só mostra o da agenda. Eu vou sair dessa agenda grandona. Continuando no menu comercial, aqui embaixo, esse agenda e agenda online eu mostrei, é aquele mas é a gente, tá? Aqui eu cadastro, localizo ou cadastro os aniversariantes, né? Coloco aqui clientes, fornecedores, usuários, coloco no mês que eu quero, tá? Todos os meses, dá para imprimir uma lista. Detalhe, tá? Os aniversariantes, eles já aparecem aqui conforme você põe aniversário no cadastro da pessoa. Você vai lá do João. E você vem e digita nele. Faz aniversário. Dia 18 de 1950. Você vier oficial, aniversário, você vai encontrar o João como contato para o aniversário. Vocês estão vendo que eu cliquei, cadastrei e já apareceu. Continuando aqui no comercial, depois eu tenho a parte de propostas. Essa B11 é uma parte antiga de propostas, isso só deixa aberto para os clientes que usaram. E aqui a parte de propostas, que é, inclusive, o nosso próximo treinamento. E esses tipos de endereço eu já mostrei. Então, assim, eu acredito, né, que eu consegui mostrar para vocês as informações todas do conteúdo de hoje. Tá? Mostrei para vocês os cadastros principais, o cadastro de empresa, de cliente, fornecedor, contato, usuário, permissão. É o conteúdo do nosso grupo de hoje. Eu agora vou ver se a Renata tem algum arquivo para me mandar de dúvidas, para começar a tirar as dúvidas que vocês tiveram durante o treinamento que eu dei. Já tem alguma dúvida? Não tem perguntas? Coisa boa. Olha, eu tenho medo, sabe? Quando vocês me perguntam, eu tenho medo de vocês não terem entendido nada, ou eu sou boa, orientadora, instrutora, professora. Eu espero que realmente não tenha dúvidas, tá bom? Eu vou voltar aqui para minha tela. Eu vou parar de exibir. Voltar. Espero que vocês tenham gostado do treinamento. Esse é o mais básico de todos, tá? Eu preciso que vocês alimentem, tirem dúvidas. Como eu já expliquei, contatos de telefone, para criar o grupo do WhatsApp com a Renata, e-mail também, se possível. Amanhã o vídeo está disponibilizado, a gente passa o link pelo grupo. Para o próximo curso, tem que se cadastrar de novo. Não esqueçam, se é do interesse de vocês, se cadastrem novamente. Pode ser que outras pessoas que não assistiram isso, mas querem assistir o próximo. E sempre que quiser assistir de novo, fica o vídeo lá gravado para vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Né? A gente ainda vai ter mais alguns encontros. Eu vou finalizar aqui e qualquer coisa, só tirar dúvida pra gente. Obrigada. Obrigada a presença de todos.